vamos direto a Brasília, mais especificamente ao Palácio do Planalto, onde está o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que nos dá a honra de participar do nosso programa nesta sexta-feira. Senhor presidente, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Munhoz, satisfação falar contigo. Temos alguma identidade, você é policial rodoviário federal, né? Podemos tocar nesse assunto, entre outros, e estou à sua disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço por aceitar participar e o senhor tem falado, né, ultimamente através das emissoras de rádio do Brasil, o senhor tem dedicado uma atenção a esse veículo. O senhor tem uma predileção pelo rádio, presidente? É o rádio que chega na base, né, da sociedade. E o cidadão pode estar num carro agora, dirigindo, né, numa rodovia ou na cidade, e está nos ouvindo. A televisão é aqueles horários mais propícios para você chegar a informação na ponta da linha. Então, a rádio está no coração de todos nós. Eu, por exemplo, usava muito na Câmara a Voz do Brasil, para poder me comunicar com a população. Ou seja, não é que eu ia lá e dava o meu recado. Você tinha que ocupar a tribuna, né? Lutar por um espaço, que não é fácil, 513 parlamentares, para depois você ser um dos 20 e ter espaço à noite. Então a rádio realmente nunca, no meu entender, vai ficar obsoleta. Muito bem. O senhor está se aproximando de 3 anos e meio do seu governo, presidente, e que aspectos o senhor considera positivo e negativo nesse período do mandato? Olha, o que as pessoas têm que ter conhecimento é que em 3 anos e meio, né, praticamente, nós pegamos uma pandemia no meio do caminho, 2 anos de problemas. E a pandemia não é questão de morte, né, que é a coisa mais grave que aconteceu, não há dúvida tocante a isso. Mas teve um choque direto na economia brasileira. Ou melhor, no mundo todo, a política do fica em casa, a economia te vê depois, foi adotada praticamente em todo o mundo. Eu fui, talvez, o único chefe de Estado contra isso daí. E dei um exemplo. Eu falei, nós temos que enfrentar o vírus. Não adianta ficar embaixo da cama ou dentro de casa, porque ele vai pegar todo mundo. E a história de ficar em casa, começou lá em março de 2020, era para dar um tempo para os hospitais se aparelharem, comprar respiradores, né? Entre outras coisas. Isso foi feito de forma bastante rápida, que nós demos muito dinheiro para estados e municípios. E também compramos material, mas nós vimos que isso não adiantou em nada. Hoje em dia, você já vê estudos sérios de fora do Brasil, que a política de lockdown não contribuiu na redução de mortes, mas ela foi quase que mortal para a economia e para a educação também. Então, pegamos a pandemia, inflação no mundo todo de alimentos, de combustíveis. Pegamos também, o ano passado, uma crise de falta de chuva enorme, quase que no Brasil todo, influenciando diretamente no preço da energia elétrica, onde foi obrigado a adotar uma bandeira acima da vermelha, que acabou agora, no último dia 16. Pegamos também uma guerra, né, fora do Brasil, mas que influencia a todo mundo. Você pode ver agora o agravamento da questão na Rússia. A gente espera que se acabe nos próximos dias essa guerra lá, a Rússia e a Ucrânia. A Rússia cortou o fornecimento de gás para a Polônia e para a Bulgária. E, em consequência, eles têm que buscar outras fontes de alternativa de energia. E estão buscando onde? Diesel. Em consequência, a procura de diesel aumentou na região da Europa e, em faltando para cá, vem aumento de combustível de novo, que não afeta apenas o caminhoneiro. O caminhoneiro é o primeiro a levar a paulada, mas afeta a todo mundo, porque nós vivemos de frete, e o frete aumentando o seu valor, aumenta o preço dos combustíveis, o preço dos alimentos e dos demais gêneros. Então, esses problemas todos, nenhum governo na história do Brasil pegou tantos problemas como eu peguei. E a população, em uma parte considerável, culpa a mim por esse problema. Eu não culpa os governadores, né, ou parte dos governadores, que obrigaram a população a ficar em casa. Quer ver? O servidor público, né, o caso militares, Polícia Rodoviária, que você é PRF, continua ganhando o seu salário. Agora, o pessoal com carteira assinada, né, o pessoal seletista, teve que partir para a negociação. Em muitos casos, reduzindo o salário, ou congelando até mesmo o salário. Já os informais,
o elemento que está na rua vendendo aí um churrasquinho na praça, tá um biscoito na praia, uma água no sinal, esse pessoal foi para a lona. Se não é a gente conceder os R$ 600 de auxílio emergencial lá atrás, como é que estariam essas pessoas? Né? Como é que estaria o Brasil? Que, com toda certeza, iriam para as ruas, né? Contra a sua vontade, mas a fome os levaria para as ruas. Teríamos invasões por mercados, com toda certeza, um caos instalado no Brasil. Então, esses problemas todos nós pegamos, e com todo respeito, eu não quero me eximir de responsabilidade. Se só o Brasil estiver indo mal, pode culpar mim, eu sou o maior responsável. Agora está o mundo todo indo mal. E o nosso Brasil, levando-se em conta vários outros países, no tocante à inflação, em especial o preço de energia, de combustível, não está no topo, está ali na média daqueles que estão sendo aí açoitados por este efeito colateral do fica em casa, de guerras e de falta de água. Acredito que estejamos partindo aí para o final dessas questões todas. Acredito que a guerra esteja no final também, para a gente voltar à normalidade no Brasil e no mundo. Senhor presidente, se não fosse a pandemia, em que nível o senhor acha que estaria o país nesse momento? Até porque, além da pandemia, o senhor teve que fazer várias trocas no Ministério da Saúde. Como é que o senhor imagina, não fosse a pandemia, que o país estaria hoje? Olha, acabamos 2019 muito bem, com muita coisa aprovada, muita modernização. Tanto é verdade que terminamos 2020, um ano terrível para o mundo todo, sem déficit, sem diminuição do número de carteiras assinadas no Brasil. Terminamos relativamente bem 2020 na economia, deixando de lado os informais. Você pode ver, havia uma previsão que nós perderíamos no PIB em torno de 10%. Perdemos 4%. Tá? Em 2021, crescemos quase 4%. 2021, terminamos com quase 3 milhões de novas carteiras assinadas aqui no Brasil. Começamos muito bem em 2022. Temos mais de 500 mil novos, mais de 1 milhão, por volta de 1 milhão de novos empregos criados no Brasil. Está se recuperando. Agora, problemas externos acontecem. Olha uma questão gravíssima que eu vou te falar aqui. Há 3 semanas, recebi a presidente da Organização Mundial do Comércio, é uma angolana. O mundo todo está lá. Ela veio pedir para nós mais exportação de alimentos. Eu disse, nós não temos estoque de alimentos. Bem, e pedi para ela, então, nesse momento, dada a influência que ela tem no mundo todo, que ela não ajudasse, né, para que o fluxo de fertilizantes não fosse cortado, né, bem como os preços não continuar subindo como estão subindo. Poucos dias depois, ela deu uma declaração que o mundo não resiste na questão de alimentos sem o Brasil. Então, o Brasil, cada vez mais, pega um lugar de destaque no mundo todo. Nós estamos aí também, brevemente, vamos conseguir a nossa autossuficiência em trigo, graças à Embrapa, que potencializou, né, pisou no acelerador. Nas pesquisas sobre trigo no Brasil, estamos na iminência de começarmos a plantar 1 milhão de hectares de trigo em Roraima, bem como em alguns outros locais aqui do centro-oeste brasileiro. O Brasil está indo bem. Agora, se não fosse a pandemia e esse problema da guerra, né, agora, o Brasil estaria muito bem, com toda certeza um crescimento aí na casa de 4%, 5% todo ano. Quando o senhor fala do Brasil ocupar uma posição de destaque na produção de alimentos para o mundo, há que se considerar que Mato Grosso se destaca dentro do Brasil, né, senhor presidente? Sim, também no rebanho, né, tudo quanto é aspecto da pecuária, da agricultura. Mato Grosso é um estado ali, além da sua extensão territorial bastante grande, né, é um estado fantástico. Os produtores rurais, de maneira geral, estão de parabéns, não pararam por ocasião da pandemia, garantiram a nossa segurança alimentar, bem como a segurança alimentar para aproximadamente 1 bilhão de pessoas fora do Brasil. Você pode ver, está quase certo agora uma viagem de trem, né? Eu vou convidar o Tarcísio a participar dela também, é o nosso ministro da Infraestrutura que nos deixou, porque deve disputar aí algo em São Paulo, porque a Ferrovia Norte-Sul, que estava parada quando nós assumimos, faltava 1.500 quilômetros, que vem lá do Maranhão, passa por Tocantins, beira Goiás ali e vai até Santos, em São Paulo, ela vai voltar a funcionar. Vai funcionar a partir de agora. É um empreendimento privado, mas nós colaboramos para que ele fosse avante. Vamos ficar 2 dias dentro de um trem
vindo lá do sul do Maranhão até aqui Goiás. Então, demonstrando, você pode ver, que a importância de Mato Grosso é enorme e vocês vão ter facilidade para escoar o que vocês produzem de forma mais segura e barata. Eu quero falar daqui a pouquinho sobre essa questão das ferrovias, mais no tocante a Mato Grosso, mas para a gente fechar essa questão da produtividade em Mato Grosso, senhor presidente, eu não sei se o senhor tem acompanhado a crise da suinocultura, em que eles estão tendo uma certa dificuldade para entregar, para comercializar o que se produz. O senhor tem acompanhado essa situação? Temos acompanhado, você deve estar se referindo aí ao preço do milho. Tivemos geada ano passado também, mais um problema. Tivemos geada na região sul, parte do centro-sul, do centro-oeste também. Então, o preço do milho subiu bastante. Devemos ter uma super safra de milho agora, nos próximos meses, que a tendência é equilibrar tudo isso aí. Mas agora, deixo bem claro, o mundo todo cada vez mais está comprando mais do Brasil. O agronegócio está reagindo muito bem. Estive há poucas semanas numa fazenda no interior do Piauí, uma fazenda totalmente 5G. Se prevê, com a nova tecnologia 5G, essa fazenda tem um ganho de produtividade em torno de 20%. Ou seja, o Brasil está indo muito bem, somos das melhores agriculturas e pecuária do mundo. Vou estar amanhã, sábado, em Uberaba, na ABC Zebu. É uma coisa fantástica também, a questão do gado de corte no Brasil. Estamos reagindo bem, estamos fazendo a nossa parte. Isso, em grande parte, né, dada a liberdade que eu dei aos ministros, bem como nas escolhas técnicas desses ministros. Você pode ver, o ministro que marca a memória de todos nós é Augusto Paulinelli, no tempo do Geisel, uma pessoa fantástica, que está, inclusive, para receber o prêmio Nobel. E agora a Tereza Cristina. São os méritos dela, sim, Tereza Cristina de Mato Grosso do Sul, mas também a liberdade que eu dei para ela trabalhar e escolher o seu ministério. Então, a pessoa que andou pelo mundo e também pelo interior do Brasil estimulando, facilitando, cooperando com o produtor rural. Se me permite adiantar um pouquinho aqui. Por que o homem do campo, né, você vê que eles estão satisfeitos conosco? A grande maioria. Além dessa liberdade para a Tereza Cristina, nós aqui, ao titularmos terras pelo Brasil, nós tiramos a força do MST. Você praticamente não ouve mais falar em invasões de terra por parte do MST, porque nós demos dignidade a esses assentados que estavam ocupando um pedaço de terra onde não tinha qualquer garantia que era dele. Quando eles dão o título e garante que ele é dele, ele torna-se um cidadão de verdade, porque ele é uma pessoa de bem, trabalhadora, humilde, honesta. Esse é o pessoal do MST, mas que é mal usado por parte de lideranças, como Zé Rainha, João Pedro Stedley, que usavam essas pessoas humildes como uma força, né, para causar o mal, para invadir propriedades, e atrapalhava todo mundo. Também a questão da posse de arma de fogo, que agora o homem do campo pode usar em toda a sua propriedade, e não mais apenas embaixo da tua residência, no telhado da sua casa. Também outras coisas fizemos. Quando você vê, por exemplo, aí, pega aí, mais ao norte de vocês, a BR-163, né? Aquele trecho de 50 quilômetros que faltava para ser asfaltado, que por muito tempo, por vários meses por ano, época de chuva, ficava intransitável, ou demorava uma semana, 10 dias, para um caminhão vencer aquele obstáculo. O Tarcísio rapidamente aproveitou um período de seca ali e concluiu isso daí. Entre outras coisas que nós fizemos. Hoje em dia, não existe uma briga entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, como existia no passado. Por que tinha no passado? Cada partido indicava o ministério. Cada partido queria ter a sua participação, de um lado ou de outro, né, para dizer que aquele ministério era seu. E atrapalhava o agronegócio nosso. E com os dois ministros que nós colocamos, a Tereza Cristina, o Salles, atualmente aqui, o Juca, faz um trabalho excepcional. Vê aí as multagens no campo, se não caiu drasticamente. Falei com o Salles atrás. Salles, multa tem que haver? Tem. Agora, o primeiro contato é você orientar, conversar com quem, porventura, esteja fazendo a coisa de forma irregular. Eu acredito que a multagem no campo caiu em torno de 80%. Então, muita coisa foi feita. Mato Grosso, obviamente, é um estado central aqui do Brasil, enorme, que ajuda na divisa, trazendo divisa para o Brasil com o que exporta, bem como ajuda em muito aqui a garantia da nossa segurança alimentar. Então, está de parabéns o estado de Mato Grosso do Sul, como um todo, né?
em especial homens e mulheres que acreditam e trabalham de domingo a domingo nas suas propriedades. O senhor citou, senhor presidente, a BR-163 e eu quero falar sobre ela, até porque falar também sobre obras inacabadas. O senhor pegou muitas obras inacabadas Brasil afora e em Mato Grosso nós temos o caso da BR-163 que já deveria ter sido duplicada da divisa de Mato Grosso do Sul até o Médio Norte, lá em Sinop, em 2019. Já se passaram 3 anos e metade do trecho não está duplicada. A concessionária anunciou que devolveria a concessão, mas continua sobre a pista, cobrando pedágio com a manutenção precária. O senhor tem uma informação sobre isso, se há uma previsão de solução para esse problema do trecho concedido da BR-163? Esses problemas caem na justiça. A gente não tem outra alternativa. A gente pode chegar e tomar, a partir de agora não é mais de vocês. Então, essas questões aqui, a conversa que eu tenho tido com o Tarcísio, né? Eu não preparei para responder especificamente essa questão, mas informações que eu tenho dele lá atrás é que ela está sendo negociada a devolução por parte da atual concessionária para uma nova relicitação. E o que o Tarcísio tem feito quando há novas relicitações? Como fizemos na Dutra, agora que pega Rio de Janeiro e São Paulo. Caiu em torno de 30% o valor do pedágio e os pedágios para motociclista passou a ser zerado, né? Motociclista, qualquer nova licitação, não vai pagar pedágio no Brasil. E fazer contratos, como tive ontem, ou anteontem, com o novo ministro, o Marcelo, da Infraestrutura, que era o executivo do Tarcísio, né? E eu falei com ele porque as formas que se faz as licitações, levando-se em conta aquilo que vai regular o reajuste anual do pedágio, né, geralmente é acima do que se consegue de ganho salarial. Então, buscar uma maneira de adequar isso daí. Você não pode fazer, no meu entender, né, pode ser que eu esteja equivocado, fazer uma licitação por 20 anos. O pedágio hoje, por exemplo, vamos supor R$3, né, e daqui a 20 anos ele vai ser 10. E quem ganhava 3 mil não vai passar para 10 mil, vai passar para 7 ou 8. Então, isso mandei ele estudar para essas novas relicitações. Porque, no momento, é muito bom até você diminuir o pedágio, etc. Mas o indicativo, né, aquilo que vai fazer com que o pedágio seja reajustado ano a ano, em poucos anos, 5, 6, 7, 8 anos, está um pedágio praticamente impagável. E aumenta o preço de tudo no final da linha, porque isso vai ser embutido no frete. Então, o nosso trabalho, dizer a vocês que está sendo, por parte do Ministério da Infraestrutura, com o Tarcísio, agora com o Marcelo, a devolução por parte da concessionária, para a gente possa relicitar isso daí. Ok. O senhor falou, em determinado momento, o senhor citou a ferrovia chegando a Mato Grosso, e o senhor conhece a produção do estado e sabe que o grande gargalo aqui em Mato Grosso é o escoamento daquilo que se produz. É muita dificuldade, por enquanto, só via rodoviária. E aí vem o anúncio das ferrovias. A Ferrogrão, por exemplo, é tão importante não só para o Brasil, mas principalmente para o Mato Grosso. Está com um projeto parado, tem um pedido do PSOL e uma liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente pode esperar que essas ferrovias prometidas sejam uma realidade em breve, ô senhor presidente? Você já deu a resposta. Uns partidos pequenos, com essa representação, com o PSOL, Rede, entre outros, né? Como eles não conseguem nada dentro da Câmara, do Senado, eles se utilizam do Poder Judiciário. Você já deu a resposta, está com o ministro Alexandre de Moraes. E a gente espera, olha para a minha cara, a gente espera que ele resolva essa questão. Porque não está prejudicando a mim, Jair Bolsonaro, prejudica o Brasil como um todo. Agora, são várias outras ferrovias, você falou da Ferrogrão, temos a Transnordestina, a FICO, a FIOL, e uma coisa mais importante que tudo isso junto, no novo marco ferroviário no Brasil, aprovado pelo Congresso, o projeto do Tarcísio, hoje em dia já temos pedidos para construção de ferrovias particulares que chegam próximo a 20 mil quilômetros no Brasil. Depende, aí passa por licenças ambientais também, outro complicador. Você tem que preservar o meio ambiente, tudo bem, mas essas licenças não podem se arrastar por anos ou até mesmo, né, praticamente inviabilizar uma obra que vai trazer
bem-estar para todos. Quando você faz uma ferrovia, você diminui drasticamente o consumo de diesel, está lançando menos CO2 no ar. Então, o meio ambiente ganha com isso, e não o contrário. Agora, problemas temos, né? Legislação ambiental, problemas que essas obras muitas vezes são judicializadas. Mas a gente espera e pede a Deus aí que ilumine a cabeça de todos, né? Em especial as pessoas que decidem o futuro do Brasil. Não é apenas eu aqui em Brasília, é o governador do teu estado também, o Mauro Mendes. Tive com ele há poucas semanas. Nos acertamos aí no estado. E o Brasil tem que ir para frente. Porque se a crise, né? Quando aparece, está comigo, quer assumir no futuro, com toda certeza vai ter alguma crise também. Temos que ter antídotos, temos que ter maneira de superá-las. E não apenas ficar lastimando ou buscando responsáveis por este insucesso ou por essa crise. Estou conversando com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Senhor presidente, o senhor já citou a capacidade produtiva de Mato Grosso, sabe, né, a importância do Estado para com o PIB brasileiro. O senhor considera que os recursos investidos em obras no Estado pelo seu governo têm sido suficientes? Olha, o orçamento do Ministério da Infraestrutura está na casa de 8 bilhões de reais. Isso é muito pouco pelo tamanho do Brasil. Você pode ver, só o ano passado, nós tivemos um excesso de arrecadação a mais, na casa dos 300 bilhões de reais. Você não pode usar um centavo disso na infraestrutura, dado a emenda constitucional do teto lá atrás. É isso daí, muita gente discute que tem que ser alterado alguma coisa, a gente vai deixar para o futuro, né? Depois das eleições, discutir essa questão. Agora, poderemos investir mais, se não tivéssemos esse impedimento constitucional de usar recursos da própria população para investir nessas obras. Você pode ver, a própria transposição do São Francisco. Nós praticamente concluímos a transposição. É uma obra que estava aí parada há muito tempo. O reflexo, né, o ganho positivo é enorme para toda, em especial na região Nordeste. Mas para falar um pouco em corrupção, você pode ver, desde 2003 até 2015, você sabe que as duas pessoas governaram o país nessa época, né? Por interferência na Petrobras, eles endividaram a empresa em 900 bilhões de reais. Isso dá para fazer 60 transposições do Rio São Francisco. Imagine 900 bilhões se você jogasse aqui na infraestrutura. O equivalente a 60 transposições do São Francisco, nós colocássemos aí em rodovias e obras de infraestrutura pelo Brasil afora. Você deixaria o Brasil aí tinindo, vamos assim dizer, né? Uma situação fantástica. O que falta para a gente, para todos nós? Nós estamos aí limpando a casa. Praticamente acabamos com a corrupção. Não vou dizer que não tem corrupção no Brasil. Se tem, eu não sei. Pode aparecer? Pode. Se aparecer, a gente vai colaborar com o Poder Judiciário aí para investigar e ver de quem é a responsabilidade. Agora, o Brasil não pode retroceder, no meu entender. Você pode ver, tem certas pessoas que estão aí se colocando aí na vitrine para disputar eleições, onde diz claramente que vai aí valorizar o MST, vai continuar fazendo acordos com outros países para que o BNDES empreste dinheiro para obras no exterior, vai recolher o armamento de todo mundo. Quer dizer, é uma coisa que a gente não consegue entender. O Brasil, apesar dos problemas, levando-se em conta o que acontece no mundo, vai muito bem. O senhor fala, apesar dos problemas, o senhor tem enfrentado alguns problemas em sua gestão que são ruídos na comunicação com outros poderes. Qual que é a maior dificuldade enfrentada nesse momento, senhor presidente, nessas relações, inclusive com o STF, e principalmente depois que o senhor concedeu o indulto ao deputado Daniel Silveira? E, emendo, o que dizer sobre as críticas de que com o indulto o senhor estaria debochando de outros poderes? Não, o que é um indulto, né? Ou graça? É um perdão que você dá para condenados. Não é para qualquer condenado. Se o cara cometeu, por exemplo, um crime hediondo, ele não tem indulto ou graça, né? Um perdão para ele. O caso da graça, você está previsto na Constituição, é algo privativo do presidente da República, quando acontece injustiça, excesso ou por questão humanitária. Não se discute que houve um excesso por parte do Supremo Tribunal Federal.
Um deputado federal, por mais que ele tenha falado coisas absurdas, e ninguém discute isso, que foram coisas absurdas, a pena não pode ser 8 anos e 9 meses de cadeia em regime fechado, perda de mandato, inelegibilidade e multa. Houve um excesso. Então, caberia a mim, e só a mim e mais ninguém, aqui no Brasil, desfazer essa injustiça. Eu não quero peitar o Supremo, dizer que eu sou mais importante, eu tenho mais coragem do que eles, longe disso. Eu duvido que, no fundo, né, nos dizer todos, a grande maioria dos ministros entendo que houve um excesso. Até você pode ver, você discute o voto do André Mendonça, um voto ali no meio do caminho. O Cássio foi pela não condenação. 8 foram pela condenação, né? 9, né, pela condenação, e dessa forma bastante drástica, né? O André não ficou no meio do caminho, ficou bem antes do meio do caminho. Ele não deu inelegibilidade. Ele deu 2 anos de detenção, essa seria a dosimetria do André, e seria, né, uma alternativa para uma punição menos injusta, vamos assim dizer. Então, para corrigir essa injustiça, nós aqui assinamos a graça, o indulto, né? E dizer mais, alguns queriam, te via pela mídia, que o André Mendonça deveria ter pedido vistas. Quando nós indicamos, eu, por exemplo, já indiquei 2 ministros para o Supremo, eu não mando no voto deles. Eu posso conversar com eles? Posso, não converso com qualquer um dos outros 9, se houver o interesse mútuo da nossa parte. Mas quando eu vi a questão de que ele deveria pedir vista, eu pensei comigo, não está certo isso, porque o caso vai ficar cozinhando, como a gente diz, né? Vai ficar aí sofrendo, todo mundo sofrendo com isso. Vote logo, decide logo essa questão. Então, o André aqui não pediu vista, eu não pedi para ele pedir, eu não pedi vista, mas não pedindo vista, o processo chegou ao final, houve a oportunidade de eu aqui como moderador nessa questão e usando de prerrogativa constitucional conceder um indulto aí ao deputado Daniel Silveira. Senhor presidente, nós estamos recebendo muitas mensagens aqui, impossível ler todas elas, mas tem uma categoria que está ansiosa para saber, e eu particularmente preciso lhe perguntar sobre a reestruturação das carreiras da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Primeiramente, nós mandamos há 2 semanas a mensagem ao Congresso, né, reservando para 2023 reajuste e reestruturação de carreiras. Tá, isso é para 2023. Vamos voltar para o nosso ano aqui. Lá atrás, conversando com a equipe econômica, nós reservamos 1 bilhão e 700 milhões de reais, que era para reestruturar aqui a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e o pessoal também do sistema prisional. Até aí tudo bem, sem problema nenhum. E começamos a trabalhar em cima disso. Bem, o estudo aí vazou rapidamente, né? E outras categorias que são importantes para o Brasil, todo mundo é importante, né? Mas outras categorias, não quero citá-las aqui, o pessoal da PF, PRF já saber do que eu estou me referindo, começaram a ameaçar o governo. Vamos parar o Brasil, tá? Se não tiver para todo mundo também. Então, apareceu o primeiro grande impasse nessa questão. São categorias que podem sim parar o Brasil. Teríamos problemas sérios. Vamos lá, na Receita, no Banco Central, e por aí afora. Daí nós demos uma parada. Chamei o ministro Anderson, da Justiça. Anderson, como é que sai dessa... Como é que resolve esse problema aqui? Porque até mesmo, né, possibilidade dessa medida provisória nossa cair no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista eu estar privilegiando uma categoria, as 2, né, em especial PF e PRF, que são simpáticas à minha pessoa e há 30 anos, temos uma aproximação e lutas juntas dentro do parlamento. Eu fui 28 anos deputado federal. Daí apareceu uma outra oportunidade, que desagrada todo mundo. A possibilidade dá 5% para todo mundo. Desagrada a todo mundo essa possibilidade. Alguns falam, então dá 0. Não, você não pode fazer isso aí, porque tem muita gente que, se for nessa linha, 5% interessa para eles. Você pode ver, nos 2 últimos meses, a inflação passou de 3%. Então, o negócio que está pegando pesado em todo mundo. Outras categorias de serviço público, por exemplo, você pega os médicos das Forças Armadas.
né, que trabalha no HFA aqui em Brasília. O médico lá ganha 4 mil brutos por mês. Como é que vai deixá-los fora? E mesmo para você dar 5%, eu tenho que cortar investimentos em todos os ministérios, todos sem exceção, até na infraestrutura. Bem, está nesse impasse criado. O que apareceu? Outra possibilidade agora que vai desagradar a Polícia Federal. Mantém 5% para todo mundo e faz a isonomia dos policiais rodoviários federais com os agentes da Polícia Federal, que há um certo distanciamento ali. Isso, da minha parte, eu faço agora. Como vai se comportar a Polícia Federal? Ela vai dizer que está contra, não quer, vai entrar em greve? O que vai acontecer? Então, eu peço a todos que estão nos ouvindo, né, se coloquem no meu lugar, me apresente alternativas. Eu quero ajudar a todos os servidores do Brasil, sempre defendi reajustes para servidores do Brasil, mas não tem como dar mais do que temos no momento, custa em torno de 7 bilhões de reais. Eu cortei investimento no Ministério da Infraestrutura, no Ministério das Comunicações, em todos os ministérios, sem exceção, estão sofrendo cortes para eu arranjar os 7 bilhões para atendê-los. E eu tenho uma lei do teto, ou melhor, uma emenda à Constituição que fala do teto. Apesar do excesso de arrecadação de 300 bilhões no ano passado, eu poderia pegar 10% disso, poderia, né? Mas não posso, 30 bilhões de reais, e dar um reajuste aqui, agora, a partir de agora, julho, em torno de 25% para todo mundo, que estaria recompondo perda do nosso governo. Mas temos os impedimentos. Não sou dono da caneta BIC para solucionar esses problemas. E não é apenas o parlamento brasileiro. No momento é impossível você fazer um ajuste nesse sentido. Bem, coloquei na mesa problemas. Vamos lá, estou aguardando agora sugestões de vocês. Tá, presidente, vamos falar um pouquinho de política. O senhor já citou que esteve conversando com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Como é que está essa conversa? Há uma expectativa aqui de que vocês componham e caminhem juntos aí nas próximas eleições. Olha, havia algum atrito, né? O que é natural acontecer, em especial surgiu durante a pandemia. Tive há pouco tempo aí em Mato Grosso, conversei com o Mauro Mendes, me acompanhou, vamos para um canto. Mauro, vamos tocar o barco aí? Vamos tocar o barco, vamos embora. Está o Wellington na chapa para a reeleição para o Senado. E da minha parte, tenho certeza, do pai do Mauro Mendes, está tudo resolvido. Não tem atrito entre nós, estamos em paz aqui. Mato Grosso é um estado importantíssimo para o Brasil. E a harmonia entre eu e o Mauro Mendes interessa, não é só para Mato Grosso, não interessa para todo mundo. Então, estamos fechados e vamos tocar o barco aí. Inclusive, acertado aí com alguns parlamentares, vão disputar a reeleição, outros vão disputar pela primeira vez. Tá? Então, está tudo bem encaminhado. Né? Em especial com o nosso deputado, conversei com o deputado Medeiros também no canto. Vamos todo mundo baixar a temperatura. Também com o Vitório Galli, também uma pessoa que me ajuda muito, converso muito com ele quase uma vez por semana. Não converso mais com o teu tempo para isso. Muitas vezes liga para mim, não é possível atender. Lamento aí, o Vitório está nos ouvindo aí, porque não dá tempo. Está em viagem, está fazendo alguma coisa, tá? Mas sempre converso com ele, entre outros, né? Entre até a nossa coronel aí, que disputou o Senado conosco, a Fernanda. Acho que é Fernanda o nome dela. Fernanda, coronel Fernanda. Então, estamos acertando com muita gente, está indo tudo bem, graças a Deus. Desejo boa sorte aí, que vença o melhor aí em Mato Grosso. E comigo, Mauro Mendes, está tudo 100%. O senhor sabe que existe uma corrida hoje aqui no estado, né? Tem vários pré-candidatos ao Senado e a deputado federal que hoje disputam, né? Quem teria o apoio do presidente Bolsonaro, né? Tem gente de tudo que é partido aqui dizendo. Mas eu pergunto, existe hoje uma harmonia, presidente, dentro do partido que o senhor se filiou ao PL? O senhor ficou um tempo sem partido, se filiou ao PL. Tem uma harmonia dentro do partido? O Valdemar é uma pessoa que sabe conversar com todo mundo. Algumas coisas não tem solução, e a gente sabe, né, que não tem solução, solucionado está. Você pode ver, quando fala o Senado, temos 2 estados, Rio de Janeiro e Mato Grosso, e os nossos senadores são do PL. Então, obviamente, é o Wellington aí, é o Romário lá no Rio de Janeiro, eles têm a prioridade, né, e o direito de concorrer à reeleição. A gente nem discute, caso de Mato Grosso, tem alguém melhor do que o Wellington, né? Para mim, o Wellington é importantíssimo no Senado, tem votado com a gente tudo, há um excelente entendimento entre nós. Para o Brasil, no que ele vota no Senado, é excelente a atuação do Wellington. Então, o partido está fechado, eu não entro nessa questão. Eu fui para o partido, eu conversei com o Valdemar tem seus compromissos.
Em alguns estados, o eleitor fica chateado comigo, né? Porque esse cara é candidato ao governo ou ao Senado. O interesse nosso aqui é a bancada de federal e Senado. Governador, a gente compõe, como nós fizemos essa composição com o Mauro Mendes. E é dessa forma, nem tudo é como a gente quer, como a gente gosta, né? Algumas coisas acontecem até na nossa vida particular. Comigo aqui, né? No passado. No dia que tinha jogo do Palmeiras ou do Botafogo, era naquele horário minha mulher queria ir no shopping. Pô, logo nessa hora, ela falava comigo, né? Você vê futebol todo dia. Eu falo, meu amor, não tem futebol todo dia. Novela que tem todo dia. Mas a gente compõe, perde um jogo do Botafogo, perde um jogo do Palmeiras, e o casamento continua em ordem. É igual na política, é a mesma coisa. Não dá para a gente fazer, né, acontecer tudo o que interessa para a gente, tudo que a gente acha de melhor. É igual eu disse para você agora há pouco, não concluí a questão do André Mendonça, né? Ele foi criticado, bastante criticado, o voto dele, mas aos poucos, né, o pessoal vai entendendo o que realmente aconteceu naquela sessão. Pode ter certeza, o André Mendonça é uma pessoa de princípios, pessoa religiosa, família, conservador, tem uma bagagem cultural enorme, tá? É uma pessoa que nós trabalhamos muito para ele conseguir aquela cadeira no Supremo Tribunal Federal, e tenho certeza, é um homem que está ao lado do Brasil, ao lado do povo e ao lado da família. O senhor às vezes não se sente um pouco tolhido em agir, em até transitar, porque agora tudo que o presidente Jair Bolsonaro faz é tido como pré-campanha, já se levanta, há uma vigilância constante. Isso não incomoda o senhor? Incomoda porque acaba tirando tempo que poderia ser melhor aplicado da minha parte. Você pode ver, amanhã eu vou estar em Uberaba. O que eu estou sabendo aqui? É o evento da ABC Zebu. Agora, do aeroporto até a exposição, já estou sabendo, a exemplo do que aconteceu agora há pouco, quando eu estive em Paragominas, junta lá 1.000, 2.000, 3.000 motociclistas e faz uma motociata, né? Ou então o pessoal faz carreata, ou então uma cavalgada. Só está faltando aqui uma natação. Eu não fui para lá para fazer isso aí. Logicamente, é uma forma do povo dizer que está comigo. Nós não pagamos um centavo para ninguém, o pessoal vai de graça. E vai de graça por quê? Porque hoje em dia, uma parte considerável da população sabe o que foi o governo ao longo desses quase 3 anos e meio. E sabe que estamos no caminho certo. E se colocam no meu lugar e vê as dificuldades e vê o nosso trabalho de defesa da família, a luta contra o aborto, em defesa aí do homem do campo, do armamento, o que o governo já fez. Pô, dá para imaginar o que é o PIX? Tem gente que acha que o PIX nasceu do nada. Foi trabalho nosso, do governo federal, junto ao Banco Central. O PIX, só no corrente ano, vai tirar, no mínimo, 20 bilhões dos bancos. As pessoas fazem transações, não tem mais taxa. A questão do FIES, até que está pouca adesão. Tem um mês que começamos a trabalhar na questão do FIES. O pessoal que está devendo para o FIES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, pode procurar na própria internet, sem sair de casa. Nós estamos oferecendo 92% de anistia da sua dívida, ele paga apenas 8% e até 150 vezes. Ele começa a ver também que a carteira nacional de habilitação agora passou para 10 anos. Não é nada, é muita coisa, ajuda bastante. A prova de vida para os nossos idosos. A gente via até há pouco tempo o elemento, até o cidadão idoso, até num carrinho de mão, alguém levando ele num posto INSS para fazer prova de vida. Ele agora não precisa sair de casa mais, não. Se ele votou, por exemplo, está feita a prova de vida dele. Se ele comprou um imóvel, também. Então, tem uma série de coisas que, porventura, ele fez, está garantida a prova de vida dele. E se nós tivermos dúvidas se está vivo ou não, nós vamos atrás dessa pessoa. A questão do IPI, nós cortamos 25% do IPI no Brasil. Ninguém nunca cortou imposto. Aqui no Brasil sempre se criava alguma coisa a mais. Cortamos impostos. Estamos fazendo aqui o possível e impossível. Fui na Rússia, fiquei 5 dias fora do Brasil, negociar a questão do fertilizante para o Brasil, antes da guerra. Você pode ver, mesmo lá em guerra, temos hoje em dia quase 30 navios com fertilizante vindo para o Brasil, que vai garantir aqui a nossa produção no corrente ano. Estamos trabalhando e muito na questão de prospecção
de maneira de nós termos nosso fertilizante aqui no Brasil. Nós temos, falta explorar. Temos um projeto no Congresso permitindo a exploração desse minério em terra indígena. Daqui a pouco tempo, vamos anunciar nos próximos dias, com a iniciativa privada, porque nós não temos dinheiro, nós podemos, em poucos anos, termos uma geração de energia na costa do Nordeste equivalente a 50 Itaipus. É energia limpa, eólica, onde de lá nós estaremos produzindo hidrogênio verde, que o mundo todo está interessado no hidrogênio verde, e nós vamos mandar energia para o mundo todo. Então, um país que está indo para frente, em especial pela qualidade dos ministros que nós escolhemos, não tem indicação política para ministério aqui no Brasil, bem como para estatais e bancos oficiais. São pessoas competentes, que têm responsabilidade e devem lealdade primeiro ao Brasil e depois, né, de mão dupla, ao seu presidente da República. Então, o Brasil está mudando e todo mundo está ganhando com isso. A Polícia Federal está agindo, né? Foi agora, operação há 3, 4 dias, a imprensa não deu o devido destaque que merecia, né? Poucos órgãos publicaram, em cima dos desvios por ocasião da Covid, em especial junto ao consórcio do Nordeste, envolvendo aí o Flávio Dino, governador do Maranhão, e o Rui Costa, governador aí da Bahia. Ou seja, poderia passar horas conversando com vocês sobre o que nós já fizemos e estamos fazendo pelo Brasil. Senhor presidente, é claro que o senhor trabalha com o propósito de continuar, de ser reeleito, continuar como presidente da República. Qual será o maior desafio a ser enfrentado pelo próximo presidente do Brasil? Primeiramente, eu sou católico, né, sou cristão, e já li a Bíblia quando era segundo-tenente do Exército, em 79, lá em Niuaque, Mato Grosso do Sul, e sempre tem alguns versículos que a gente pega. Um grande desafio que nós estamos vencendo é uma passagem bíblica, né? Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Primeiro, cada vez mais informar a população, que não é fácil, né? De o porquê o Brasil está nessa situação. De o porquê não está pior. Alguns acham que, se fosse outro governo, outra pessoa, não estaríamos nessa situação. Primeiro é isso. Tá? Eu acho isso, primeiro não, isso é o mais importante. No mais, a gente, por ocasião do período eleitoral, que são 45 dias que antecedem o 2 de outubro, nós damos ali uma atenção especial para esclarecer a população do que está acontecendo. Você pode ver, quando se fala em preço de combustível, é caro também porque nós importamos diesel e gasolina. Lá atrás, o senhor presidente Lula começou a fazer 3 refinarias, 2 no Nordeste e uma no Sudeste, que não foram concluídas, né? Hoje em dia é um grande sucatão. Se gastou em torno de 100 bilhões de reais, não fez nenhuma das 3 refinarias. Se tivesse feito 2, nós seríamos autossuficientes em diesel e gasolina. E não estaríamos importando a preço altíssimo esse produto, né, que nos é importante, necessário e vital para a nossa economia e para transportar riqueza em nosso Brasil. Mostrando à população, discutindo a questão do ICMS, não estou brigando com o governador. Tem uma emenda à Constituição de 2001 que diz que o ICMS tem que ser um valor único em todo o Brasil, valor nominal, não é percentual. Então, entramos com a ação no Supremo, mas a meu favor não funciona, não vai para frente. Está com a senhora Rosa Weber e ela não despacha. 7 meses. 7 meses não despacha. A determinação, né, que seria, no meu entender, para o parlamento ou para o CONFAS, ou para os governadores, dar um prazo para decidirem essa questão. Você tem que ter previsibilidade. O caminhoneiro, né, quando vai botar um combustível no seu carro, tem obrigação no seu caminhão, tem o direito de saber qual o preço do diesel lá na refinaria, quanto é acrescido no tocante ao biodiesel, que tem um percentual que é acrescido nisso, quanto é pago de frete, margem de lucro e os impostos federais, que é o ICMS do Estado, e o federal, que é o PIS/COFINS. Só adianta uma coisa, o imposto federal PIS/COFINS está zerado. Nós zeramos o imposto federal do diesel, exatamente por causa da crise. 2 governadores já descontaram, já fizeram algum desconto no diesel, que é ali o Roraima e Rondônia também. Nós zeramos também o imposto federal desde o início do ano passado do gás de cozinha. Está caro o gás de cozinha, reconheço. Custa na Petrobras aproximadamente R$ 55, né,
o gás, o botijão de gás de 13 quilos. Porque chega a 120, 130 no final da linha. O povo tem que saber. Não tem imposto federal nisso. Tem imposto estadual, que é um percentual que os governadores podem decidir. Tá? Assim como eu acho que não é muito, poderia zerar esse imposto, os governadores poderiam zerar ou discutir, diminuir esse imposto. E tem também o frete, novamente, e a margem de lucro do seu Manuel, que está lá no comércio, ali na frente, vendendo o gás. Presidente da República Jair Bolsonaro conosco, eu teria um montão de perguntas aqui. Se fosse perguntar então o que chega de mensagens para a gente ficaria mais horas, mas eu tenho que respeitar o horário da sua agenda. Uma pergunta, o senhor esteve recentemente em Cuiabá, aqui no estado de Mato Grosso, e inclusive participou do lançamento da Marcha para Jesus e está sendo anunciado que o senhor viria em junho a Cuiabá. O senhor pretende estar aqui no evento, senhor presidente? Olha, eu tenho dor de cabeça, né? E também felicidade. Graças a Deus, eu sou convidado para muita coisa pelo Brasil. Acredito que chegam no mínimo 10 pedidos importantes da nossa presença. Tá? E eu tenho uma pessoa específica para, não é cuidar da agenda, é se desculpar com outras pessoas que nos convidam, né? E que a gente não pode comparecer. Existe a possibilidade? Está com possibilidade. A gente vai ver um pouco mais tarde. Agora, deixa bem claro, na minha passagem por Cuiabá, o nosso querido ex-presidente Lula processou o pastor Wellington porque ele me deu a palavra no púlpito. No púlpito não falei nada demais, a não ser meu encontro com Deus e também algumas ações do governo. Ninguém falou em vote em mim, 22, ninguém não, eu não toquei nesse assunto. Estou sendo processado, eu não, o pastor José Wellington está sendo processado pelo PT por ter dado espaço a alguém usar aí, né, a palavra na igreja. Deixa bem claro que no passado, acredito que todos os candidatos a presidente passaram pelas igrejas e usaram a palavra sem serem processados. Talvez o Lula esteja demonstrando aí, dando uma amostra grátis, né, uma pequena amostra do que seria o governo dele, o seu relacionamento com os cristãos, em especial com os evangélicos de todo o Brasil. Senhor presidente, ao agradecê-lo imensamente por aceitar o convite e participar dessa nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o povo de Mato Grosso que nos acompanha através do nosso programa. A todos do Brasil. O Brasil é um país fantástico, ninguém tem o que nós temos, riquezas minerais, biodiversidade, água potável, campos férteis. O Brasil é uma potência. O problema é que a corrupção consumia a nossa esperança. Eu peço que todos vocês, né, usando essa passagem bíblica, por falta de conhecimento, meu povo pereceu, que analise a questão política no corrente ano, para que você tenha a melhor decisão. Jamais vou falar para você votar em mim. Primeiro que não estamos em campanha, não falaria isso. Mas que você analise, o seu voto é extremamente importante, porque nós somos escravos das nossas escolhas. E, obviamente, né, separe a demagogia em qualquer processo eleitoral. Nós temos tudo realmente, como temos crescido no Brasil, apesar dos problemas, temos tudo para cada vez mais mostrar para o mundo e para o nosso povo aqui que nós temos como fazer a felicidade do nosso povo, tendo mais meios, da nossa parte combatendo a inflação, combatendo a corrupção, de modo que a gente possa realmente se orgulhar cada vez mais de ser brasileiro. Você pode ver, quando fala se orgulhar de ser brasileiro, em qualquer local hoje em dia no Brasil, especialmente em muitas fazendas em Mato Grosso, você vê tem uma vara de bambu, uma bandeira verde e amarela na entrada, na porteira da fazenda. Isso é muito bom. Foi resgatado o patriotismo do nosso Brasil, os valores de família, né, cristãos, cada vez mais afloram em nosso meio, e só dessa forma, entendo eu, nós podemos realmente dar um grande salto para o futuro. O Brasil é um grande país, as respostas estão aí, sabemos das dificuldades, mas temos como superá-la. E entendo que estou aqui cumprindo uma missão de Deus. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente, e uma excelente final de semana para o senhor. Encerramos aqui a entrevista com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.